Olá, que grande alegria poder hoje entrar na sua casa e compartilhar com você a palavra de Deus. Ela traz restauração, ela traz vida, e esse tempo nos tem ensinado tantas lições valiosas. Uma delas é: o Evangelho não se limita a quatro paredes. O Evangelho transpõe barreiras, o Evangelho, a vida de Deus, ela expande limites, e assim como foi no início de tudo, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, trazendo vida. Eu quero declarar que hoje vai ser na sua casa, onde você estiver assistindo, se não for em casa, se for no seu celular, eu quero declarar hoje sobre você, sobre a sua casa e família, chegou um tempo de milagres, que a bênção de Deus hoje te alcance. Compartilhe essa palavra, cita pessoas, chama pessoas para assistirem, porque hoje eu creio que milagres se manifestarão onde você está, que a bênção de Deus esteja sobre você. E esse tem sido um tempo de restauração e alinhamento para a humanidade. O ser humano, ele tem sido confrontado com a soberania de Deus e a dependência total. A humanidade tem sido confrontada com a sua insuficiência diante da criação de Deus. O ser humano, ele depende de Deus em todas as áreas. Isso nós estamos vendo na prática, né? Mesmo as pessoas com abundância de recursos, hoje elas estão confinadas dentro de uma casa. O ser humano, ele depende de Deus em todas as áreas da sua vida. E eu quero hoje me recordar com você da criação do homem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo de número 2 e o verso de número 7. Olha só que fantástico que nós temos ali. Gênesis 2, 7. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Eu quero dar uma paradinha aqui. Preste atenção, se nós olharmos o capítulo anterior e a história da criação. Para tudo Deus disse: haja e houve. Só que com o homem foi diferente. O próprio Deus formou o homem, moldou o homem do pó da terra. Deus mesmo é quem cuida e quem faz. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem então passou a ser, olha aí na sua Bíblia, alma vivente. Aí na sua casa, diga comigo, alma vivente. A vida de Deus entrou na alma do homem quando houve essa interação. Então a alma é o resultado do toque do sopro de Deus no corpo físico. Deus primeiro formou o homem, e então ele soprou aquele corpo físico que fora formado do barro, e a alma passou a ter vida. Quando eu e você, nós deixamos esse poder de Deus, esse sopro de Deus, essa vida de Deus tocar o nosso corpo físico, então nós desenvolvemos a cultura de sentir fisicamente o poder de Deus. Uau, que fantástico! Hoje Deus quer tocar você, porque o sopro dele já foi liberado sobre a tua vida. Eu quero declarar aí na tua casa hoje um toque de Deus, porque o sopro dele já foi liberado sobre você. Quando nós sentimos o seu toque, a interação do sopro de Deus em nós, no nosso corpo, e então existe em nós, é formado em nós uma alma sedenta por Deus, sedenta pela presença de Deus, uma alma adoradora. O contrário disso também é verdadeiro. Quando alguém está diante de Deus, quando alguém se encontra longe dos caminhos de Deus, tem ausência do sopro de Deus,
Quando alguém não conheceu a Deus ainda e se encontra num caminho de tristeza. A ciência, a psicologia, nos dias de hoje tem falado que a depressão é o mal do século. Quando a nossa alma está distante de Deus, aquela alma perde a vida e entra uma tristeza, alma vazia, alma deprimida, porque está distante de Deus. Seja porque não conhece a Deus, ou seja porque se distanciou dos caminhos do Senhor. Então a alma se deprime, fica vazia, precisa do sopro de Deus para gerar vida de novo, para trazer a alegria. E hoje eu quero declarar aí na sua casa, eu quero declarar hoje a alegria de Deus, os sonhos de Deus, a saúde de Deus, o sopro de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu quero declarar hoje sobre você, prosperidade da parte do Senhor, mesmo em meio às adversidades. É tempo onde a vida de Deus, ela transpõe barreiras e chega transformando tudo. Eu quero declarar essa prosperidade. Muitas vezes, quando nós pensamos em prosperidade, nós pensamos em coisas fora de nós. Mas Deus cuida, prospera, primeiro a vida do indivíduo. Ele formou cada um, Ele vai lá e restaura primeiro o indivíduo. Tem gente que nesses dias que tem vivido em confinamento, tem sido confrontado com as realidades, né? Muitas vezes no casamento ou entre família, o pastor Keiso até citou esses dias, em uma de suas lives, que os cartórios da China estão lotados, com suas agendas lotadas e já para muitos meses aí à frente. Por quê? Porque as pessoas se viram confinadas e identificaram o problema nos seus relacionamentos, nos seus casamentos. E então, aqueles cartórios estão lotados já com fila de divórcio. A fila do divórcio na China alcançou assim um grande número exponencial por causa disso. Houve um vazio, se confrontaram com um problema, e quando a prosperidade de Deus, a vida de Deus vem sobre o ser humano, Ele restaura o indivíduo. Não tem como um casamento ser restaurado sem antes os indivíduos que fazem parte daquele casamento serem restaurados. Então Deus restaura, sopra sobre o marido, Deus restaura, sopra sobre a esposa. Quando Deus restaura a família, também não tem como a família ser restaurada se os indivíduos daquela família não forem restaurados. Não tem como alguém que é um funcionário viver uma nova realidade, por exemplo, dentro da empresa onde trabalha, se ele não for restaurado antes. Então, essa prosperidade, essa restauração de Deus, ela vai alcançando o indivíduo, porque existe um vazio dentro do homem que ele é do tamanho de Deus. O homem, ele tenta preencher com tantas outras coisas, ele tenta colocar outras coisas no lugar, mas aquele vazio, ele tem o tamanho de Deus. Só Deus é quem pode preencher o vazio do ser humano. Então, não tem como restaurar o casamento e a família sem antes restaurar os indivíduos. E eu quero declarar hoje essa prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero declarar essa prosperidade sobre as tuas realidades. Que a restauração de Deus, que o sopro de Deus entre na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu emprego, trazendo a restauração, e aquilo que era apenas um deserto e um vazio, se transforme em prosperidade e vida de Deus, assim como foi no vale de ossos secos. Haviam apenas ossos, e quando a Bíblia descreve a realidade do vale de ossos secos, está falando sobre a nação de Israel. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua casa, sobre o Israel que é a sua família, que venha o sopro, a vida de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Observe, no jardim do Éden, Deus foi lá, como nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 2, verso 7, formou o homem e soprou sobre o corpo do homem, e ele passou a ser
alma vivente. Mas o pecado distanciou o homem de Deus, e o homem foi destituído da glória de Deus por causa do pecado. Mas uma coisa que é linda, é que quando Jesus ressuscitou, e está escrito lá em João, capítulo de número 20, verso 22, ele soprou sobre os seus discípulos, a semelhança do que aconteceu sobre o jardim do Éden. E hoje eu quero te trazer mais uma verdade. Ei, Jesus Cristo soprou sobre os seus discípulos. Você que hoje é filho de Deus, também é um discípulo de Jesus. E eu quero te dizer uma verdade hoje. Deus não muda, Ele não muda, Ele não mudou, Ele continua soprando vida sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo que diz respeito a você. Então, da mesma forma que Adão recebeu um sopro de Deus no jardim do Éden, Jesus Cristo soprou sobre os seus discípulos, e Deus soprou sobre você, desde o ventre da sua mãe. Ei, para chegar lá no ventre da sua mãe, você já venceu uma disputa enorme. Tantos tentaram chegar no teu lugar, mas não chegaram. Deus já tinha escolhido você. Quando você foi concebido ali, houve um sopro de Deus. Deus soprou sobre o útero da sua mãe. E eu fico imaginando, quando sua mãe foi fazer os exames, e o médico colocou lá escuta para escutar o que tinha dentro, logo ele ouviu o seu coraçãozinho batendo, e ele disse, está vivo, está aqui dentro do ventre, mas está vivo. Eu tenho 3 filhos, e eu tenho um que tem 4 anos, vai fazer 5 agora, e eu me lembro perfeitamente de todas as vezes em que nós fomos às consultas, e nós ouvimos como é emocionante. Uau, como pode ser isso? Está dentro desse ventre aí, mas eu consigo ver se mexendo, eu consigo escutar o coração. Deus já tinha soprado vida, a vida já acontecia. E como é interessante, né? Como é que está vivo? Imagina, quando está vivo dentro do ventre, está dentro de um líquido. E a gente não é peixe para respirar dentro de um líquido, mas a vida de Deus já estava lá se manifestando. Deus estava sustentando. Ei, preste atenção nisso. Deus estava sustentando a sua vida. Desde o ventre Ele já te fez um vencedor, já te fez ganhar ali uma disputa, soprou sobre você. E o mesmo Deus que te soprou no ventre, é o mesmo Deus que continua cuidando de você. Deus cuida da sua vida, Deus sustentou a sua vida, e Ele vai continuar sustentando a sua vida. Ei, preste atenção, a nossa vida não está no ar que nós respiramos. Essa doença, ela tem falado muito sobre o ar. Mas a verdade é que a vida não está no ar que respiramos, a nossa vida está em Deus. Ela é sustentada por Deus, a nossa vida não está no que temos, não está no que conquistamos, não está no poder ou na influência que nós temos, a nossa vida está em Deus. Chega uma hora para todo ser humano, a não ser quando chegar o arrebatamento, mas para todo ser humano, que a vida vai ser tomada. E então você não deixa de existir, Deus continua eternamente cuidando e sustentando, só que agora com Ele. Chega uma hora que isso acontece, o sopro volta para Ele. Mas enquanto estamos aqui na terra, enquanto você está na sua casa, não tenha medo, acredite, o Deus que te soprou continua cuidando de você. É Ele que te sustenta, Ele te sustentou até hoje, e Ele vai continuar te sustentando. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. Ele que te sustenta, Ele que te soprou, e é Ele que te renova. Por isso, em Romanos, capítulo de número 12, verso 1, olha só o que está escrito lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Olha só o corpo aqui de novo. Quem formou o corpo do homem lá no início, em Gênesis
capítulo 2, foi o próprio Deus. Então, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O vosso culto racional. Deus nos chama, então, a apresentar o corpo que Ele criou. O corpo que Ele nos deu, apresentar a Ele em forma de culto racional, consciente, íntegro, inteiro. E nós, eu e você, podemos fazer isso agora. Porque hoje você entendeu que Deus criou o homem desde o início. Ele soprou. E então o homem passou a ser alma vivente. E quando o homem se distancia desse sopro, então a sua alma perde a vida. E por isso tem muita gente aí triste, deprimido. Hoje precisa de um sopro. Eu não sei como é que você está na sua casa, eu não sei como é que você está encarando e vivendo esses dias, mas hoje, pela fé, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, um sopro de Deus. A vida de Deus entrando sobre você, a vida de Deus te possuindo. E é esse mesmo Deus que soprou, Jesus soprou sobre os discípulos, Deus soprou sobre Adão, Jesus soprou sobre os discípulos, Ele não muda. E hoje, Ele que te formou desde o ventre, te deu o sopro de vida, continua cuidando de você. E você que hoje entende isso, pode voltar a Deus com o seu corpo e entregar a Ele um culto racional. Eu quero em primeiro lugar, daqui a pouco eu vou chamar pastor Marcos, ele vai estar orando conosco, mas eu quero em primeiro lugar, você que está escutando essa mensagem, seja onde for, e você diante disso entendeu que buscou em outros lugares completar a sua vida, mas ela não tem sido completa, porque existe algo dentro do homem que é do tamanho de Deus, e hoje quer entregar a sua vida a Jesus, ou voltar para os caminhos do Senhor. Essa é a sua hora, Ele está de braços abertos te esperando. Ei, o homem, ele foi feito para se relacionar com Deus. Se o homem não se relaciona com Deus, o homem tem problemas. E hoje eu quero te dizer, volta para os braços dele. É tão simples. Vinde a mim do modo que estás, e eu não vos lançarei fora, diz o Senhor. Então hoje aí na sua casa, onde você está, entrega a sua vida ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero clamar sobre cada uma dessas pessoas que estão assistindo hoje essa transmissão. Eu quero declarar que entre salvação, que entre reconciliação, que entre cura. Meu Deus, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Hoje eu sei que os teus braços estão abertos recebendo filhos. E hoje eu sei que os teus braços estão abertos recebendo filhos de volta também. Senhor, e hoje nós queremos declarar que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida. E que o Senhor vos conduza para um novo tempo, onde vocês recebam sopro de Deus e vida, em nome de Jesus Cristo. Se você fez essa oração, coloque aqui embaixo, não deixe de procurar a nossa igreja, vai lá no Instagram, coloque, manda um direct para nós vamos entrar em contato, a gente quer cuidar de você. Nós queremos te ver firme nos caminhos do Senhor e dando muitos frutos, porque essa obra só termina lá na eternidade, e nós temos muita vida aqui para viver para o Senhor.